Ah, que maravilha, né? Esse cenário aqui aos poucos vai se enriquecendo com presença de pessoas ilustres. Hoje uma noite extremamente importante para a história do gabinete de leitura na cidade de Sorocaba, bem aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, no coração da cidade. É uma nova administração, é uma nova gestão que está chegando. Claro que muitas das pessoas da administração anterior se mantém, não é, nessa diretoria, mas com cargos diferentes e com ânimo diferente, baterias recarregadas, e isso é bom demais. Então, da nossa parte, toda a sorte para o nosso querido Capitão Brotas, que faça uma ótima administração, que tenha a volta de Lauro Rodrigues na condição de vice-presidente e toda uma equipe muito afim de fazer um belo trabalho. Então fica aí o convite para você nos prestigiar, nos acompanhar. É um painel social com apoio da Nova Tropical FM e a gente a partir de agora conta exatamente tudo isso para vocês. Posse da nova diretoria para trabalhar agora neste comecinho de 2019, também 2020, enfim, que seja uma ótima administração. Quem agradece particularmente são os associados do Gabinete de Leitura, uma entidade que vem desde 1867. Gente do céu, são mais de 150 anos. Matheus Mailasca deve estar feliz onde quer que ele esteja por saber que as pessoas estão dando sequência a um trabalho, uma filosofia, a uma ideia, uma proposta que ele tinha. E a cultura agradece. Já voltamos. Ivani Laís de Carvalho, eu estou vendo essa galeria aqui, riquíssima, mas está faltando aqui a foto do último presidente. Tudo bem que não começou a cerimônia de posse ainda, todo o protocolo, aquela coisa toda. E está faltando um toque feminino aqui, não é nenhuma campanha não, tá? Boa noite, é um prazer, Alexandre. Realmente, né, tá fazendo falta uma mulher aí. Ah, é? Mas não é por falta de convite, não. Mas eu acho que ainda não tô amadurecida para essa grande, né, jornada. Agora, Ivani, não demora muito, isso pode acontecer ou não? Quem sabe? Amanhã a gente nunca pode. O estatuto permite? Permite. E quando é que o Rubinato vai aparecer por ali? Depois da cerimônia de posse, é isso? Depois da cerimônia de posse, com certeza. Que expectativa você chega para mais uma administração? A melhor possível. Graças a Deus a gente tem uma equipe coesa, uma equipe voltada realmente para o gabinete, né? E vamos aí, vamos para mais uma etapa. Tem disponibilidade de tempo, não? Porque aqui precisa, não precisa, além da dedicação, né? Tem. A gente precisa dedicar um pouco de tempo, mas o tempo da gente, a gente sabendo administrar, nunca é perdido. Estamos torcendo por você. Amém. Obrigada. O Aparício Tacitani está aqui conosco, ele é uma pessoa extremamente dedicada, respira gabinete de leitura 24 horas, quando a agenda permite, né? Bom, foi do Conselho Fiscal e agora está migrando para uma diretoria executiva. O desafio é o mesmo? A participação é a mesma ou não? Segunda tesouraria. Segunda tesoureiro. Segunda tesoureiro. Vai cuidar do dinheiro ao lado do ex-presidente. Ao lado do ex-presidente. É fácil isso ou é difícil? É muita responsabilidade, né? Não é difícil, porque a gente está numa diretoria, graças a Deus, que se entende muito bem. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, mas graças a Deus a gente consegue levar a bom termo. Eu conversava com o Rubinato, não pode nem sobrar e não pode faltar. Então, o grande desafio é a questão do equilíbrio, né? O grande desafio é o equilíbrio. Apesar que o gabinete, graças a Deus, tem um saldo muito bom, entendeu? Tem uma reserva técnica, é isso? Técnica, né? Uma reserva técnica, eu já falei para você outras vezes que o número de associados não são muitos, são uns 300 associados. Tem uns 100 mais ou menos remidos, né? O que, graças a Deus, sustenta a nossa renda patrimonial, os aluguéis
dos prédios que nós temos das lojas. Isso ajuda bastante no orçamento. Agora, é necessário melhorar a estrutura, vez ou outra a necessidade de investimento. É uma questão de planejamento, é isso? Uma questão de planejamento. Nós vamos fazer um planejamento muito bom para essa gestão aqui, para melhorar bem a estrutura e de fazer um dinamismo do gabinete de leitura, que ele seja mais visitado, ir até as escolas. Fazer parcerias. Parcerias. O Aparício já esteve na executiva ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez que eu vim no executivo. Então é um novo desafio pela frente. É um novo desafio pela frente. Então êxito na empreitada aí. Muito agradecido, Moreira. Silvio, conta para quem está nos acompanhando nesse momento. Para quem já foi presidente, ser diretor social, fichinha, ou não? Realmente é uma satisfação poder realmente agora participar dessa diretoria como diretor social. Na verdade, é uma nova oportunidade de aprender também, porque vamos trabalhar numa área diferente. Mas claro que a responsabilidade é menor. A responsabilidade grande, quem assume realmente é a presidência, que tem que ter realmente à frente, né, e conduzir os seus diretores. Mas é um aprendizado, é uma alegria, é uma satisfação que eu tenho certeza que vamos tentar desenvolver da melhor maneira possível em prol do gabinete de leitura. E vão fazer isso porque pela dedicação de vocês está muito claro. Ô Silvio, eu fico imaginando o seguinte, a impressão é que o elenco é sempre o mesmo, né? Mas todos vocês estão prontos para qualquer função. Isso é um treinamento ou é sincronismo puro? Não, na realidade é um sincronismo puro, porque as pessoas aceitam e muitas vezes assim, por colaborar com o gabinete, pelo amor que tem ao gabinete, ele muitas vezes nem pensa no que ele está assumindo. Mas a situação dele é tão grande de poder ser útil ao gabinete, de trabalhar com essa diretoria que tem vindo de uma forma tão harmoniosa, de uma forma familiar. Então, realmente, ele se dedica e vai, aprende, exercita e trabalha da melhor maneira possível. E qual é o segredo para buscar disponibilidade de tempo? Porque quer me parecer que 24 horas está pouco para cada um de nós hoje, né? Não, é verdade. Realmente a gente sempre procura separar um tempo para o gabinete. Graças a Deus que nós temos as nossas funcionárias que trabalham, que levam o gabinete no seu dia a dia. Mas nós também temos sempre uma passagem, estamos aqui, dia sim, dia não, temos as nossas reuniões sempre aos sábados, uma vez por mês. Então sempre nós procuramos achar um tempo para o gabinete de leitura, é algo que nós procuramos dedicar e separar para que possamos entregar o nosso trabalho também para o gabinete. Maravilha. Está entusiasmado, estou sentindo isso, está todo mundo com um semblante bom, todo mundo feliz. Acho que é assim que se inicia uma administração. Realmente é uma alegria, sempre é uma satisfação. Sabemos que o gabinete está aí e sempre nos contatos que nós temos em várias áreas sociais e de comunicação, as pessoas sempre falam, puxa, vocês são realmente um baluarte, vocês são realmente pessoas que se dedicam em sustentar o gabinete de leitura, uma área cultural que é tão difícil, dentro de uma tecnologia tão grande que vem surgindo hoje, e nós ainda procuramos manter essa entidade com os jornais, com revista e também, logicamente, procurando levar o gabinete para uma forma mais atual, uma forma mais tecnológica, mas também mesclando aquele saudosismo do papel, do livro, da leitura, do contato e também dos nossos encontros entre nós e os associados que vêm aqui diariamente. Não dá para abrir mão disso, mas a gente tem que respeitar esse avanço tecnológico, porque senão ela nos atropela, Semiriturno. Estamos torcendo por vocês aqui, pode ter certeza disso. Obrigado pelo seu apoio, Moreto, pela sempre sua participação em nossos eventos, nossas solenidades. E realmente é isso, queremos levar o gabinete avante, são 152 anos de existência e eu tenho certeza que esse desejo é que Sorocaba possa cada vez mais desfrutar dessa entidade que sempre tem procurado transmitir a cultura, a leitura, o entretenimento e a sociabilidade entre todos. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço você pela atenção aí, pela entrevista em prol do nosso gabinete. Sérgio Rezzi está aqui conosco e com que satisfação a gente desenvolve essa entrevista aqui. Sérgio, olhando aqui,
pessoas dos mais diferentes segmentos, personalidades. Isso mostra um pouco desse respeito e da credibilidade que tem o gabinete. Tô certo ou não? Olha, é uma coisa tão verdadeira que não tem como você falar falar qualquer outra coisa a respeito do gabinete de leitura. É uma entidade centenária, é uma entidade que sempre congregou os nomes mais importantes de Sorocaba. Quando você olha a galeria de presidentes, de diretores, então você vê o que é. Sorocaba, qualquer cidade do Brasil precisa disso. Agora, Sorocaba se adiantou e mais do que grande porção delas tem uma entidade como o Gabinete de Leitura, que honra as tradições e a grandeza da nossa cidade. Sérgio, é possível imaginar parcerias envolvendo uma associação comercial e esse Gabinete de Leitura? Ora, já se falou a respeito disso ou não? Não, nunca falou, mas não precisa porque já somos parceiros naturais. Então você não precisa construir uma coisa que já existe. Você se envolve em tantos segmentos da cidade e tem muito respeito por todos eles também. A cultura é o grande desafio, o jovem tem que estar mais envolvido, sem abrir mão do que temos em termos de acervo aqui no gabinete, por exemplo? Olha, vamos dizer, o que eu vou falar é uma coisa óbvia, não é? Eu acho que o Brasil, Sorocaba, a juventude, todos nós, precisamos de leitura. Precisamos de conhecimento, precisamos de tradições, entende? E a gente, vamos dizer, se sente, às vezes, um pouco aborrecido de ver que caminha-se para o lado de coisas que absolutamente não tem nada que ver com a grandeza, com a inteligência e com aquilo que o povo brasileiro precisa. Uma história desse povo, né? Nós precisamos de escola, nós precisamos de estudo, nós precisamos de mostrar os bons valores, os bons exemplos. Infelizmente, o que se vê são coisas usar uma palavra bem cretinas. Ou seja, então a questão aí é apostar na educação e investir na educação acima de tudo. Sem dúvida. A educação está em casa, viu? Começa do berço então, é? O que precisa, não é na escola que você aprende educação, é em casa. Então precisa ensinar primeiro os pais para que eles possam ensinar os filhos. Que bacana, Antônio Carlos Rubinato está aqui conosco, né? Vivendo esse momento de transição, deixando a administração, assumindo uma outra responsabilidade. Mal ele deixou a responsabilidade de um presidente e já assume a tesouraria, que normalmente dá um certo trabalho. Mas enfim, está pronto, né? Como toda a equipe sempre está pronta, né? Boa noite, Moreto. É uma satisfação tê-lo aqui. E é verdade, acho que a gente encerra nosso ciclo aqui como presidente da casa, mas assumindo dentro desse nosso grupo unido a tesouraria da mesma forma que trabalhamos como presidente, vamos trabalhar como tesoureiro. Graças a Deus, finanças em ordem, a casa estabilizada, então daqui para frente é outro jogo. Agora, Rubinato, é a questão do equilíbrio, porque quando sobra é problema, é um desafio, e quando falta é um problema maior ainda, né? Não tenha dúvida, Moreto. Mas graças a Deus essa nossa gestão soube trabalhar com o que a gente tinha de receita nas mãos, conseguimos fazer algumas melhorias aqui no gabinete e conseguimos manter a nossa situação econômica financeira dentro dos nossos padrões de administração. Então, o gabinete hoje está com as contas em dia, não deve nada a ninguém e ainda temos algumas reservas que a gente sempre tem mantido para ocasiões especiais, se necessário for. É a tal da reserva técnica. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, a sensação, fiz o que foi possível. Feliz por isso ou não? Sim, não tenha dúvida. A gente, dentro do que a gente programou, com certeza não deu para fazer tudo o que queríamos. Mas o que foi possível a gente fez. Eu me sinto satisfeito, sem modéstia nenhuma, de entregar a essa gestão para o nosso amigo Brotas, dentro de uma situação
de estabilidade. Fizemos o que pudemos, melhoramos algumas coisas e esperamos que na gestão dele ele possa ter essa mesma predisposição de melhorar ainda mais a nossa casa, essa casa de cultura que é de todos nós, né? Para que ela permaneça por mais anos e mais anos. Nós estamos aqui na torcida. Parabéns pela administração e êxito nessa nova empreitada, nesse novo desafio aí. Moreto, eu que agradeço uma vez mais essa oportunidade que você nos dá, sempre aqui nos prestigiando, e quero rogar ao nosso Pai Celestial que nos dê muita força, a mim, ao Brotas e a toda a diretoria que vai trabalhar nesse biênio 2019 e 2020. Que bacana, Luciano está aqui comigo, Mário Sérgio também, agora integrantes desse Conselho Fiscal, já tiveram o privilégio de participar também de uma diretoria executiva. Mário não sei, Luciano com certeza. Enfim, para vocês é um novo desafio? É vida nova que se começa, que se inicia ou não? Sempre é uma vida nova, porém é uma continuidade daquele projeto que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos. Então, estamos continuando, porém com os novos desafios, novas ideias, novos projetos. Estamos caminhando com o gabinete, que é uma entidade que merece a maior dedicação possível da gente para essa entidade. E tem que ser assim, não é? Mário, como é que é isso? A gente percebe que é um grande elenco, que muda muito pouco, é verdade, mesmo a gente levando em consideração os 152 anos de história, mas eu sinto que vocês são versáteis, são polivalentes, quer dizer, qualquer posição que coloque, vocês rendem e produzem. E não tem treino isso, como é que funciona esse sincronismo aí? Explica pra gente. Como bem explicou o nosso presidente que saiu, né? Que é uma democracia. Sim. Então nós estamos unidos, sempre visando o bem do gabinete. Então não importa o cargo, não importa a posição, o que importa é em prol do gabinete. Dedicação acima de tudo. Luciano, e essa tarefa de fiscalizar? O Conselho Fiscal tem mais ou menos essa função ou não? Ele tem a função de fiscalizar, não tem dúvida, mas a fiscalização nossa, na realidade, é dentro dos nossos projetos, né? Não é uma fiscalização contábil, financeira. Esses demonstrativos, eles acontecem em todas as reuniões que nós fazemos. Até porque aqui é tudo transparente, né? Aqui, tudo é apresentado, todas as contas são discutidas, então o Conselho Fiscal, na realidade, ele tem essa conotação fiscal, porém dos trabalhos que a gente costuma participar e dar palpites nesses projetos, né? Então essa é a ideia. Ainda bem que existe essa abertura, né? Mário, só para fecharmos aqui, qual é a expectativa que você tem em relação à administração Brotas? Olha, eu tenho uma certeza que vai ser uma administração muito boa para o gabinete. Ele é um presidente que tem muita garra, muita energia e muito amor pelo gabinete. Tenho certeza que essa diretoria será muito bem reconhecida por todos. Está otimista? Com certeza. Então tá bom, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade. Luciano, pilhas recarregadas, pelo que eu estou percebendo, né? Pelo semblante de vocês, diretores, estão muito afim de fazer um belo trabalho, como já vem fazendo, né? São baterias especiais, elas não descarregam nunca. Mais do que alcalinas, né? Mais do que alcalinas. Então a gente está sempre disposto e sempre pronto para poder atender o gabinete e acompanhar a vida do gabinete. Com o nosso apoio, pode ter certeza. E nós agradecemos imensamente, todos nos apoiando. Obrigado. Coronel Abreu, o gabinete de leitura está em boas mãos?
excelentes mãos, né? Porque o Brotas é um cara que escreve muito bem, um cara muito culto, tem uma disciplina de intelectual muito grande e eu acho que ele vai contribuir com a cultura de Sorocaba. E o gabinete o que é? É dedicação por parte dos dirigentes? É por aí que passa o êxito da empreitada deles ou não? Ah, também, né? A dedicação, a integração. Eu acho que o povo sorocabano, Moreto, pode dizer que é um povo feliz ter um gabinete de leitura que nem toda cidade tem. E fazer o que o gabinete faz, que é uma coisa cultural, porque a história de Sorocaba é muito bonita, né? Vem da época dos Baltazar Fernandes, então é muito bonito, Nossa Senhora da Ponte e tal. Então o gabinete de leitura, eu diria para você que é um arquivo vivo da memória do sorocabano e tem que dar continuidade. E o que é bacana é o respeito que ele tem junto aos mais diversos segmentos. Quando a gente tem um episódio, um evento como esse que a gente acabou de acompanhar e vendo pessoas dos mais diversos segmentos prestigiando, isso é credibilidade, né? Eu diria para você que além de credibilidade, é harmonia, né? União dos povos, né? E isso é cultural também, lembra da história da criação do nosso exército brasileiro, onde a união das raças conquistaram a guerra dos holandeses? Então, harmonia, união. Então o gabinete de leitura está em boas mãos do capitão Brotas, que é um orgulho tê-lo como amigo, porque eu quem trouxe o Brotas para cá. E ele conta isso com o maior orgulho também, né? Porque eu comandava a 14ª e o Brotas estava em Osasco. E na época o coronel Ascorbi, da minha turma, e o Brotas veio aqui e falou, dá para o senhor me trazer para cá? Eu sou sorocabano e nunca vim possível. Eu liguei para o coronel Ascorbi e ele autorizou, mandamos o requerimento para Brasília. 2 meses o Brotas estava aqui em Sorocaba. E, coronel, estamos ficando velho. Pegou o Roberto Simas sem asfalto ainda ou não? Não, quando eu cheguei aqui, Menos mal. Eu cheguei aqui em 2003, né? Estava pavimentado. Já estava pavimentado. 2003, eu assumi o comando dia 9 de janeiro de 2003. Passei 2003, 2004, eu saí no dia 9 de fevereiro de 2005. Só para fecharmos, está bem, está tranquilo, está em paz, está acreditando que esse país de repente dá uma melhorada a partir de agora? O momento é esse de a gente encontrar o rumo aí ou não? Moreto, eu sou suspeito de falar porque o nosso presidente, estudei com ele na preparatória de cadetes em 73. Entramos juntos, somos amigos até hoje. A última vez ele esteve em São Paulo na assunção de comando do general Ramos, que é da minha turma, do comando militar do Nordeste, do Sudeste. Eu estava lá, onde a gente trocou algumas figurinhas, né? O filho dele, Eduardo Bolsonaro, esteve aqui em Sorocaba, eu fui recepcioná-lo. E eu diria para você que com pouco tempo de governo, ele já demonstrou para onde veio. Eu acho que ele vai consertar esse país, pelo menos vai colocar nos trilhos. A gente estava precisando resgatar nossos valores morais, a instituição familiar que esse governo passado a destruiu. Então, o Bolsonaro, ele vai tentar, digamos assim, dar uma organização, tanto política como econômica, social, para que a gente realmente seja uma grande nação. Damião, estou percebendo pelo semblante das pessoas um otimismo muito grande, uma confiança, uma segurança e uma disposição de fazer um bom trabalho. Eu acho que é um bom início, não? Com certeza, é um bom início e eu percebo a mesma coisa. As pessoas contentes, dispostas, satisfeitas com esse início de uma nova gestão, né? Isso é muito bom. O Aparício está entusiasmado. É a primeira vez que ele sai de um conselho fiscal, né, para participar de uma diretoria executiva. Você está nesse mesmo caminho, né, nessa mesma toada aí, né? Quer dizer, é sincronismo entre vocês. Acho que isso é que manda, né? Existe um sincronismo, né? Nós, participantes da diretoria, cada qual no seu cargo, cuidamos das nossas tarefas, mas existe um entrosamento entre nós. Então é muito fácil a gente mudar de posição. Nós somos um time de 11, que hoje eu jogo de goleiro, amanhã eu posso jogar de ponta esquerda e a gente se sai bem. O importante é não mudar muito o elenco, né? O importante é não mudar o elenco. O Aparício estava me dizendo o seguinte, ele está numa área complicada, porque acho que é questão de finanças aí, o equilíbrio é esse mesmo, né? Não pode nem sobrar
E se faltar também é complicado. Então, o grande desafio é manter as contas com muita transparência e de acordo com a realidade do gabinete, né? Olha, a transparência é fundamental em tudo, principalmente na gestão de uma entidade, como é o caso do gabinete de leitura, não é? Então você tem que ter prudência, né? Não exagerar e sempre ter uma reserva para os imprevistos. No popular é pé no chão. E a reserva que você fala é uma reserva técnica. É uma reserva técnica, né? É uma economia que possa satisfazer uma necessidade emergencial, uma situação de emergência. E Damião, e quando a gente sente pessoas dos mais diversos segmentos, personalidades de Sorocaba, isso mostra a credibilidade que tem o gabinete. Isso também é um ponto positivo e um estímulo para vocês, né? Com certeza, nós temos dentro do gabinete personalidades da cidade, né? E num momento como esse, isso fica patente, é marcante. Você vê a presença maciça de autoridades, de líderes, não é? Que prestigiam não só o gabinete, mas nós que assumimos a direção na noite de hoje. Maravilha, toda a sorte do mundo para vocês. Agradeço, muito obrigado. Contem com o nosso apoio também. Muito obrigado. José Rodrigues de Abreu, diretor de patrimônio. Se a gente voltar um pouquinho essa fita, 7, 8 anos atrás, ele estava na condição de presidente aqui. Eu não sei se começar de novo é uma situação diferente, é ou não é? E já fosse uma outra pergunta emendada aqui, qual é o maior patrimônio do gabinete hoje? É o associado ou não? Sempre será o associado, não tanto pelo financeiro do próprio gabinete, mas sim porque o dia que não entrar ninguém aqui, acabou. E pelo patrimônio também, pelo acervo também, né? Não tenha dúvida, só que de que vale o acervo se não tiver gente. Então eu sempre falo, vamos fazer tudo pelos poucos associados que nós temos. Que o que vale aqui, torna isso aqui vivo, realmente é a presença do associado. Agora, Abreu, pelo que eu sinto, são 8 pessoas integrando, né, a diretoria, vamos chamar de executiva, isso. E nós temos pelo menos um conselho fiscal com 3 integrantes. Certo. A impressão que a gente tem é que todos sabem exatamente o que tem que se fazer, então é só fazer uma questão rotativa, é mais ou menos isso? É rotativa. Nós, de 10 anos para cá, fazemos o seguinte, o vice já está eleito o presidente na próxima gestão. É uma sequência, então. É uma sequência e a gente tem saído muito bem. Tem saído tão bem que, na realidade, o prédio sempre teve condições de ser ocupado. Mas você pode olhar, limpeza, os funcionários melhoraram, as funcionárias melhoraram muito. A pintura sempre está em dia, porque semana sim, semana não, alguém olha e fala, vamos fazer isso. E que bom que seja assim. Agora, veio uma coisa na minha cabeça aqui. Vamos puxar um pouquinho essa fita e rebobinar um pouquinho. O Laô, lá em 2007 ou 2008, se eu não estou enganado, ao lado do Belangieri, estava dentro dessa diretoria. Está voltando e já assume o compromisso de serviço e de ser o próximo presidente, está certo ou não? Olha, eu gostaria que ele fosse, mas a outra vez ele nos deixou na mão. Ele não quis assumir, porque ele já era presidente da PUA e não quis pegar mais um cargo. A gente respeita, né? Respeito. Tomara que agora ele consiga mesmo, porque isso aqui, quer ou não, a FUA é nossa afilhada. Parceria? Parceria. Quando é que nós teremos uma mulher nesse quadro, nessa galeria bonita aí? Do jeito que vai indo... Não demora muito não ou vai demorar? Não, poderia não demorar, mas... Né, o estatuto permite? O estatuto permite, desde que seja associado e votado, pronto, não sei. Pessoas competentes nós temos bastante também. Eu gostaria que a Ivani aceitasse. Já ofereci 2 vezes para ela a vice-presidência e ela não aceitou. Abreu, obrigado pela entrevista e sucesso na nova empreitada aí. Obrigado você, Moreto. Wellington Kempis está aqui conosco, tem a responsabilidade de secretariar a cultura na cidade de Sorocaba em nível municipal. E prestigiando esse evento aqui no Gabinete de Leitura, lá se vão 152 anos de muita história, né? E muito respeito junto às pessoas acima de tudo.
O Wellington fica analisando assim, tendo o Brotas, uma pessoa que a gente respeita e que admira, assumindo um cargo tão importante, não é? De uma instituição que também tem essa credibilidade junto ao órgão municipal, junto à prefeitura, eu acho que está fechada a parceria acima de tudo, né? Perfeito, exatamente, Moreto, o fato de termos aqui uma figura, uma pessoa como Brotas, tem assim uma importância e um significado muito grande. Primeiro não pela minha relação de amizade, mas pelas relações que o Brotas tem. O Brotas, ele tem assim uma particularidade que é de abrir portas. O Brotas, ele conquista pessoas e isso é fundamental à frente da gestão de qualquer órgão público, vamos chamar assim, o gabinete de leitura. E um espaço cultural, vamos tratar o gabinete de leitura como um espaço cultural, aliás, um dos espaços culturais mais importantes do nosso país, porque dentro da história do Brasil, o Brasil é um órgão com 152 anos, acredito que nós não tenhamos mais do que 10, falando de país, falando de Brasil. Então, essa presidência, nesses 2 anos que tem pela frente, é mais do que importante nós termos uma pessoa como o Brotas. Lembrando que o Rubinato, né, passa aí o bastão e também fez um trabalho, fez uma gestão. Eu sou testemunha porque a Secretaria de Cultura foi parceira em N situações e agora a gente continua com essa parceria, Poder Público Municipal, Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Gabinete de Leitura, agora pelo comando do Capitão Brotas. Wellington, qual é o mecanismo, qual é a logística que a sua secretaria, a secretaria que você comanda, desenvolve para fazer esse processo de aproximação? Porque tem a questão de se aproximar de órgãos privados, o que é um grande desafio, obviamente, tem toda uma questão comercial envolvida, e instituições que só têm 152 anos de história. Esse é o grande desafio, encontrar um meio, um mecanismo de aproximação? Olha, esse mecanismo, na verdade, ele no que diz respeito ao Poder Público Municipal e Gabinete de Leitura, é pelo caminho, principalmente, da preservação da nossa história, a história de Sorocaba, a minha história, a sua história, a história de quem está nos vendo nesse exato momento. Porque é aqui no Gabinete de Leitura que se concentra o arquivo, os principais arquivos que contam essa história. Então, esse mecanismo é pelo viés da história e é exatamente com isso que a gente vai continuar nesses 2 anos aí no mandato do Brotas, desenvolvendo esse trabalho, fazendo com que a história que o gabinete guarda, a história que o gabinete tem, ser levado à população, né, de Sorocabana, através de projetos culturais do quais a gente faz parcerias. Eu estou sentindo no semblante das pessoas, e aqui nós temos personalidades dos mais diversos segmentos, né, da sociedade. Isso é bom porque mostra a credibilidade que tem o gabinete, mas todos, né, entusiasmados em fazer uma grande administração. É isso mesmo? Isso passa pelo presidente e passa pelo vice também ou não? Olha, Moreto, primeiro agradecer você, eu tenho acompanhado o gabinete e você sempre está prestigiando a gente aqui, eu quero agradecer isso. Realmente, a nossa grande preocupação é de dar continuidade ao trabalho que esse pessoal vem fazendo. Aliás, eu acabei de falar que Dom Pedro II, faz pouco tempo, Dom Pedro II, ele apadrinhou 17
gabinetes de leitura no interior de São Paulo. Ah, começa lá então, é? Inclusive é nosso. O que aconteceu? Dos 17 gabinetes de leitura, só tem 2 agora, que é Sorocaba e o gabinete de leitura Rui Barbosa de Jundiaí. Só sobraram esses 2. Menos mal, né? Por aí você vê que as diretorias que por aqui passaram conseguiram trazer o gabinete de leitura com essa força que você está vendo. Isso, e a gente tem que valorizar isso, não é verdade, Moreto? Eu acredito, eu já falei isso para você, que o gabinete de leitura talvez seja a instituição, a entidade cultural mais antiga e que tem o maior acervo. Aí, Laura, é aí que eu quero chegar. Temos um acervo, temos uma história bonita, tá tudo aí, é físico, é palpável isso, mas temos uma tecnologia que vem atropelando. Como é que nós vamos conciliar isso? Olha, esse é o caso que... Esse é o desafio de vocês. É o caso que, naturalmente, a gente tem que aceitar, não é? E até... É estimulante, né? Até usufruir também, não é verdade? Nós mesmos aqui temos a história, por exemplo, do Jornal Cruzeiro do Sul, que pode ser feito pela internet aqui, não é verdade? Então, realmente, o gabinete de leitura, como leitura de livros, naturalmente não é mais o mesmo. Mas ainda tem a sua utilidade, principalmente para consultas, entendeu? Então você falou muito bem, mas certamente já teve um tempo que dizia que a televisão ia acabar com a rádio. Não acabou. Na verdade, pelo contrário, até... Sobrevive, agregou. Agregou. E é isso que a gente tem a ideia nossa da nova diretoria, assim como era das diretorias passadas, é dar continuidade, aumentar talvez o número de associados, que não é fácil. Outro desafio. Que não é fácil. E principalmente eu tenho um sonho, não sei se já falei para você, de aumentar o espaço físico do gabinete de leitura, fazendo mais um andar, porque cabe, sabe? A estrutura permite. Mas isso é um sonho que nós vamos passo a passo. Tá, é planejamento, acima de tudo. Viveu a experiência de estar ao lado de um coronel e agora vai estar ao lado do capitão. A situação é a mesma, não? A patente é um pouco diferente, né? É verdade, você tem razão. Eu estou junto com os militares, eu sou que nem o Bolsonaro, eu estou junto com os militares. Onde tem militar, eu estou junto. Viu? Vai dar certo. Se Deus quiser. Obrigado pela entrevista. Aos 66 anos de idade, considero-me jovem e com muita disposição para continuar lutando e enfrentando os desafios que a vida nos reserva. Só me resta agradecer a cada um dos senhores, autoridades, amigos, convidados, familiares, associados, funcionários e colegas de diretoria. Estar sendo empossado no cargo de presidente do Gabinete de Leitura Sorocabana, entidade fundada por Luiz Mateus Mailassi no dia 13 de janeiro do ano de 1867, portanto, com 152 anos de existência. É uma grande honra e uma enorme responsabilidade. O Gabinete de Leitura foi criado com a finalidade de oferecer entretenimento, incentivar a leitura e preservar a história. Neste momento, dirijo-me aos meus colegas de diretoria, associados e funcionários, que foi com muita honra que recebi o convite para concorrer a este pleito eleitoral e vir a ser o 46º presidente da história do Gabinete de Leitura Sorocabana. Caros amigos, não conseguirei realizar nada sozinho. Preciso e sempre precisarei do apoio de cada um dos senhores. Mas permitam-me fazer um agradecimento ao associado mais antigo em atividade do Gabinete de Leitura. Refiro-me ao meu amigo, o senhor Laor Rodrigues, que hoje, aos 85 anos de idade,
e com mais de 60 anos dedicados ao gabinete, aceitou o convite para fazer parte desse seleto quadro de diretores, assumindo nesta data o cargo de vice-presidente da entidade. Obrigado, Mauro Rodrigues. Dirijo-me agora às nossas funcionárias. Obrigado, Liceia Alves, nossa funcionária mais antiga, com mais de 30 anos dedicados ao gabinete de leitura. Obrigado também, Raquel Martins, Santina Leite, Maria Simone, Lidiane Cabral. Vocês são peças importantes nessa engrenagem. O gabinete de leitura se impõe pela qualidade e não pela quantidade. Hoje, com um número aproximado de 400 associados, são pessoas que valorizam as artes literárias e aqui comparecem para realizar suas leituras, fazer suas pesquisas e publicar suas obras. No encerramento deste meu pronunciamento, aproveito para agradecer ao senhor Israel Divino Ramalho, presidente do Clube União Recreativo, e sua diretoria, por todo o apoio recebido. Agradeço ainda ao nosso amigo Dr. Olivio Oliveira pela valiosa colaboração na condução desse cerimonial. E ao nosso associado Paulo Moretti Júnior, que brilhantemente presidiu esta Assembleia de Posse de Diretoria. Agradeço também a presença daquele que me trouxe para a cidade de Sorocaba depois de 31 anos de serviço militar, um ex-comandante que aqui está me prestigiando. Obrigado, Coronel Domingos de Abreu. Aproveito, senhores, para o encerramento, convidá-los a participar de um coquetel de confraternização que será servido no piano bar do Clube União Recreativa. Queridos amigos, associem-se ao Gabinete de Leitura Sorocabano e façam parte desta, que é a maior entidade cultural em atividade da região metropolitana de Sorocaba. Agradeço a Deus e a todos que de uma forma ou outra estão apoiando-me, estão apoiando o Gabinete de Leitura e propiciando condições para que nós possamos levar adiante todos os nossos objetivos. Meus velhos pais já não estão mais fisicamente presentes, mas eu vos agradeço, papai, eu vos agradeço, mamãe, pela indicação que me deram. Obrigado, senhores, pela presença. Bem-vindos ao Gabinete de Leitura Sorocabana. Ô Diógenes, eu queria ter um pai assim, viu? Só orgulho, velho. Como é que é isso aí? A satisfação é muito grande, Moreto, realmente, e você é testemunha disso, que a frequência com que nós somos chamados à responsabilidade é grande, então, realmente, cada nova etapa, cada novo momento, a cada novo acontecimento nos enche de orgulho no bom sentido da palavra. Agora, Diógenes, tem eventualmente cobrança por parte da sociedade? Porque de repente a gente se depara com um currículo riquíssimo, não é? E aí vê o filho e fica observando, será que o filho está na mesma pegada? O DNA a gente sabe que é o mesmo, mas enfim, no dia a dia. É que os dias hoje são muito mais difíceis e os desafios são maiores, né? O que acontece? Eu nunca me senti cobrado por absolutamente nada e de fato meu pai nunca nos cobrou em casa. O que realmente faz com que nós, aspas, nos sintamos cobrados, e isso pode parecer no primeiro momento uma contradição, é só aquela situação moral, né? Se nós tivermos a gratidão, né, de termos sido ensinados a algo, então é algo assim como que natural para nós seguir esse bom exemplo. Que bom que seja assim, naturalmente, né? Sem nenhum ensaio, sem nenhuma preparação. Vejo o seu pai cada vez mais envolvido socialmente, mas eu queria que você nos contasse como é a questão família, porque de repente a impressão que se tem é que o dia dele tem 30, 40 horas, meu Deus do céu. É curioso porque assim, realmente eu também tenho essa impressão. Ele tem tempo para minha mãe, né?
tem tempo para os netos, tem tempo para os filhos, tem tempo para as atividades físicas, para a escrita que ele tanto gosta. Então, assim, é somente fruto de uma organização, talvez até pela própria disciplina que desenvolveu a vida toda, que nós vemos que ele é capaz de fazer tudo isso com intensidade, com amor, com dedicação, sem se sentir obrigado a, né? Bacana, só para fecharmos aqui, tá feliz? É isso mesmo, os obstáculos que a vida nos proporciona nos estimula, ou vez ou outra ameaça jogar a toalha, no dia seguinte já recupera de novo. Como é que você encara o dia a dia? Não, graças a Deus eu não tenho do que reclamar, em absoluto, né? Como todo ser humano nós temos nossos problemas, mas a gratidão pela vida, né? As coisas boas que nos acontecem são em número infinitamente maior do que as dificuldades que nós temos. Embora agradeçamos também as dificuldades, porque são elas que nos fazem ser pessoas um pouco melhores a cada dia. Maravilha, obrigado pela entrevista. E parabéns pela família. Obrigado, Moreto. Capitão, sentir seus pares entusiasmados e depositando uma confiança muito grande na sua pessoa. Isso aumenta um pouco a responsabilidade também, né? Isso é verdade. As pessoas são amigas, são queridas, estão confiando no nosso trabalho e isso muito me honra e eu entendo que com isso a responsabilidade aumenta ainda mais. Já começa amanhã, começa na segunda? Quais são as primeiras ações aí? Não, na verdade já começamos, a parte de transição já foi, já começamos, não podemos parar, temos algumas metas a cumprir e vamos conversar com calma com os demais companheiros e vamos dar sequência a essa jornada agora à frente do gabinete de leitura. Gostou de várias personalidades dos mais diferentes segmentos prestigiando a festa? Isso é bom, né? Dá um estímulo, né? Isso é uma honra muito grande. Como eu comentei no meu pronunciamento, um dos meus ex-comandantes, o coronel Domingos de Abreu, esteve presente, vários outros colegas, pares, o coronel Rolinho, um grande amigo meu, militares da São Paulo vieram aqui para prestigiar. Foi o caso do capitão Santos Filho, que eu também o mencionei. Um escritor do qual eu sou um fã incondicional e muito me respeita é o Dr. Edgar Stefan, que dispensa comentário, um grande escritor, um grande médico pediatra, secretário da saúde e tantas outras atividades, vem aqui me abraçar e dizer que veio para prestigiar. Então isso é uma honra muito grande e eu entendo que a responsabilidade aumenta a cada dia. É um sucesso nesse novo desafio, conta com o nosso apoio sempre. Muito obrigado, Moreto, muito obrigado à Rádio Nova Tropical FM, muito obrigado àqueles amigos que por um motivo ou outro estão prestigiando-nos, assistindo. Agradeço a Deus por tudo e muita força e convicção para que possamos dar continuidade a este bom trabalho à frente do Gabinete de Leitura Sorocabana. Olha, 1867, então de Mateus Mailasque até o nosso querido João Francisco Rodrigues Brotas, né? É assim que é contada essa história do gabinete, que não para por aqui, obviamente. É uma nova administração que está se iniciando, tem todo o apoio dos mais diversos segmentos da cidade de Sorocaba, então não existe uma outra maneira melhor de fecharmos aqui a nossa programação, primeiro desejando êxito nessa empreitada de todos os dirigentes, né? Então vamos lá, nós temos no Conselho Fiscal, tá bom? Luciano Viana de Carvalho, Mário Sérgio Bueno de Miranda e mais o nosso querido Olavo Zanetti, com outros compromissos, acabou não participando aqui desta festa, né? Diretor social, nosso Silvinho, que já foi presidente, Silvio César Góes Menino,
Na diretoria cultural ela se mantém, ela permanece e com muita disposição, é como se estivesse começando agora, nosso querido Ivani Laís de Carvalho. E aí a gente vai para o segundo tesoureiro, Aparício Tarcitani, sai do Conselho Fiscal para fazer parte de uma diretoria executiva. Primeiro tesoureiro, Antônio Carlos Rubinato, ex-presidente, agora numa nova função. Segundo secretário, Francisco Carlos Damião, falou conosco, falou do seu entusiasmo, enfim. Primeiro secretário, José Ademar Rodrigues, esse é um pouco mais reservado, mas não falta dedicação nesse trabalho que ele desenvolve junto ao gabinete e está cheio de energia para fazer de novo um belo trabalho e certamente fará. E o presidente, e o Laor Rodrigues, que está de volta, né? Lá atrás, há quase 10 anos atrás, ao lado do Coronel Velangério, fez um belo trabalho, agora está de volta na condição de vice-presidente e olha, diz aí o estatuto que o vice já é um potencial presidente futuro. Resta saber se ele vai aceitar. 85 anos, muita história para se contar a respeito de suas atividades, particularmente sociais, mas a gente fica na expectativa que como vice ele faça um grande trabalho e certamente fará, porque ele se dedica muito às causas que abraça, né? E ao nosso Brotas, todo o sucesso do mundo. Então é isso. Nosso painel social está encerrando, imagens do nosso querido Vitor, e a gente agradece a sua companhia, a sua audiência e até uma nova oportunidade.